Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Me conta aí como foi o final de semana, o que vocês fizeram de legal, uma experiência legal. Hoje eu vou deixar o grupo aberto no nosso horário de aula, no período matutino, para você conversar, para você interagir. E eu vou também fazer uma chamada de vídeo, vai ser uma chamadinha diferente. Quando eu chamar, colocar o telefone para tocar, chamar vocês e vocês atenderem, se apresente, né? Nós vamos conversar, fala o seu nome. E eu quero desejar uma boa semana para vocês, né? Tudo de bom e falar que tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins passam e tudo vira uma grande história. E quero também desejar uma ótima semana para vocês. Hoje eu vou começar a nossa aula com um tema muito legal. A primeira coisa que eu quero falar, no mês de março, nós estamos trabalhando esse ano todo, vamos trabalhar com o projeto Talentos do Coração. No mês de março, o nosso tema é autonomia e a nossa cor é lilás. Primeiro eu vou falar o significado da cor lilás. A cor lilás significa dignidade, respeito, sinceridade e espiritualidade. Nos dias de hoje, precisamos, ser sincero, ter respeito pelo próximo, pelas religiões das pessoas, pelo jeito das pessoas, pela diversidade. O que é a diversidade, né? Nós não somos iguais. As pessoas têm jeito diferente, têm comportamento diferente, têm valores diferentes, pensam diferente. Isso é diversidade. É muito importante nós respeitarmos o outro, respeitarmos a maneira do outro, da outra pessoa, que seja do colega, que seja do nosso amiguinho mais próximo, dos nossos primos, da sociedade em geral. Então, vamos começar com o nosso tema do mês de março. Autonomia. Vamos primeiro definir o que é autonomia. Autonomia é um termo de origem grega, cujo significado está relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. O contrário ao autônomo significa ser dependente, submisso, subordinado. Contrário, antônimo significa o contrário. Por exemplo, eu falo o antônimo de alto, baixo. Significa o contrário. É preciso entender que a autonomia não significa fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que der vontade. Isso não é autonomia. Autonomia é um termo... Vou arrastar minha fotinha aqui para ler o restante. É termos consciência, controle e domínio sobre nossas decisões e sermos responsáveis por nossas atitudes. Quando você reflete, a primeira coisa é refletir nas consequências das nossas ações. E se eu fizer isso, qual será a consequência? E se eu fizer aquilo, qual será a consequência? E se eu brincar com determinada coisa que eu já sei que é errado, qual será a consequência? Você refletir antes nas consequências, você vai adquirindo mais autonomia, porque à medida que somos mais responsáveis, a cada dia mais tomamos mais responsabilidade para fazer as coisas, para realizar tarefas. Isto é autonomia. Autonomia para cuidar de mim, autonomia para cuidar do meu espaço, do meu quartinho, dos meus brinquedos, das minhas coisas, cuidar das minhas responsabilidades, estudar, lavar o meu calçado, guardar os brinquedos, ajudar nas tarefas domésticas. Isso é ter autonomia. Não é fazer o que quer, é ser responsável e ser responsável também pelas coisas que você faz. Apesar da pouca idade que vocês têm, crianças de 8, 9 anos, mais ou menos, é a faixa etária de vocês do terceiro ano, vocês já têm noção do que é certo e do que é errado, de muitas coisas, não de todas, claro, mas de muitas coisas vocês
tem noção se pode ou não estar fazendo, ok? Então, por exemplo, vocês hoje, com essa idade, vocês podem regar as plantas, cuidar dos animais domésticos, né? Como colocar água, né? Colocar comida, limpar móveis, né? Limpar um espelho, trocar a roupa de cama, guardar a louça, ajudar no preparo das refeições, guardar as compras, tirar o lixo de casa, até fazer lista de mercado. Isso é ter autonomia. E mais uma vez, sempre refletir nas suas ações antes de fazer. Você vai, às vezes, brigar, né, com algum coleguinha ou falar alguma coisa para machucar ele. Pensar antes de fazer. Qual será a consequência? Será que isso é bom? Né? E sempre se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? É muito bom a gente usar isso, porque a gente analisa se vai ser bom ou ruim. É uma forma também de nós analisarmos, tá bom? Próximo slide. Ao momento que estamos passando agora, né, todos nós, né, já estamos sabendo, já ouvimos muitos comentários, a televisão, né, dá notícia a todo momento, né, no rádio, sobre o coronavírus. Será que eu posso ter autonomia com relação ao coronavírus? E aí, o que vocês acham? Vamos ler o cartaz? Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas têm dúvidas sobre como lavar os alimentos corretamente para evitar qualquer tipo de risco. Frutas, vegetais e legumes. Frutas, vegetais e legumes não transmitem o vírus, mas exigem cuidados, assim como as embalagens. Vamos aprender a cuidar de tudo isso direitinho? Como o coronavírus é transmitido? Pelas gotas de saliva. Aí eu te faço uma perguntinha. Se você usar a máscara corretamente, lavar as mãos sempre quando chega dos lugares, passar o álcool, né, quando não tiver a possibilidade de lavar as mãos, isso não são pequenas responsabilidades com a minha saúde e com a saúde do próximo? Isso são pequenas responsabilidades que nós já temos idade para fazer, né? Você já tem idade para fazer. Então, isso é o quê? É a autonomia. Né? Eu não precisar de esperar a mamãe, o papai falar, coloca a máscara, lava a mão. Na verdade, o ato de lavar as mãos, ela não só evita a transmissão, né, do coronavírus, mas também a transmissão de várias outras doenças. Desde pequenininho, né, lá na escola, na pré-escola, no jardim, sempre somos ensinados a lavar as mãos. Isso é uma maneira de ser o quê? Autônomo. Você lavar suas mãos sem ninguém precisar de ficar te lembrando. Escovar os dentes, certo? Isso também é uma ação de autonomia. Um cuidado, né? Pelo espirro, pela tosse, pelo catarro, pelo aperto de mãos e tocar em objetos ou superfícies contaminados. Então, o certo é sempre usar a máscara, que isso aqui tudo vai ser evitado. E chegou do centro, chegou do supermercado, foi ali na rua, na esquina, não importa. Chegou, lava as mãos, passa álcool em gel. E outro detalhe muito importante, você quando chegar em casa, né, você logo tirar sua roupa imediatamente, tomar banho, colocar sua roupa para lavar, borrifar até o calçado com álcool. Não é bom nem entrar em casa com o calçado que a gente vem da rua, porque traz impurezas, né? A rua, ela é muito cheia, né, de vírus, de bactérias. O certo é deixar o calçado do lado de fora, borrifar um álcool, deixar ele ali arejando, tomando um sol, para depois a gente colocar para dentro, né, usar novamente. Então, para vocês observarem, até contra a transmissão do vírus, nós temos responsabilidades e já temos que ser autônomos, né? Exercer a autonomia com essas pequenas atitudes. Após ler os cartazes, vamos responder no grupo. Eu vou deixar o grupo aberto e vocês vão responder essas perguntinhas de forma oral. Vamos refletir um pouco sobre a nossa leitura.
Após ler o cartaz, observando bem as imagens e associando as imagens ao texto, responder as seguintes indagações. Nós somos responsáveis para evitar a disseminação pelo coronavírus? Será que você, a sua ação pode evitar, uma possível contaminação, O que cada um de nós, a partir da nossa autonomia, podemos fazer para evitar a contaminação? Que atitudes e ações cada um tem tomado para evitar contaminar as outras pessoas e a si mesmo? É o que eu disse, É o que eu falei. Nós já temos condições, de tomar todas aquelas precauções, que nós já sabemos. Isso é ter autonomia. É de pequenas responsabilidades que nos tornamos autônomos. Hoje você é criança, Você tem pequenas tarefas, pequenos exercícios diários, Coisas diárias para fazer que são da sua responsabilidade, e isso já é uma forma de ser autônomo. E com o passar dos anos, as nossas responsabilidades aumentam, os nossos compromissos, e com isso vai gerando mais autonomia, certo? Por exemplo, quando você ficar adulto, ninguém mais vai precisar, talvez, de preparar seu alimento. Você já vai conseguir preparar seu alimento. Você já vai conseguir viajar sozinho de uma cidade para outra, Andar pela cidade de Anápolis sozinho. Então, com o decorrer dos anos, com o passar dos anos, a nossa autonomia aumenta. E é desde as pequenas tarefas, certo? Até cuidar do meio ambiente é uma forma de você conquistar essa autonomia. Você mesmo, com sua idade, você já pode separar o lixo da sua casa. Geralmente nos bairros hoje de Anápolis já tem a coleta seletiva, eles têm uns dias de passar. Então você pode separar aí a embalagem do detergente, a embalagem da caixinha de leite, a embalagem de qualquer produto de limpeza, que seja produto de higiene pessoal, como embalagem de shampoo, de condicionador, papelão, separar e deixar para o dia da coleta seletiva passar o caminhão. Esse lixo ele já está separado, o vidro também pode ser reciclável. Então, assim, atitudes com o meio ambiente, Porque o meio ambiente não é só do vizinho, não é só das autoridades, o ambiente é nosso. Todos nós vivemos no planeta Terra, então todos nós temos a responsabilidade, o compromisso e a autonomia de fazer ele cada vez melhor. De cuidar, De cuidar do meio ambiente. Então, você pode dar a sua resposta lá no grupo sobre essas perguntinhas aqui. E eu vou deixar as perguntinhas lá no grupo também salvas, sem ser só pelo vídeo. Tudo bem? E qual a nossa tarefa inscrita? Nós já lemos, sobre a produção textual, sobre o cartaz, da Mônica, falando sobre a transmissão do coronavírus. E o que vocês vão fazer? Lá no caderno de produção textual ou no caderno de língua portuguesa, você vai fazer o cabeçalho completo e nós vamos fazer a seguinte atividade. O cartaz da Turma da Mônica, postado no grupo da sala, eu também vou postar esse cartaz no grupo, fala como o coronavírus é transmitido. Agora, pinte as imagens e crie uma legenda sobre o que devemos fazer para evitar a contaminação pelo vírus. Você não tem essa xerox, Essa semana não teve xerox na escola. Tudo bem. Mas você pode desenhar. Feito o cabeçalho em caderno, você vai colocar. Observe as imagens e cria uma legenda. Pode até escrever esse enunciado aqui. Você desenha esse menino lavando as mãos. O que significa? É importante lavar as mãos para evitar a transmissão do coronavírus. Essa menininha aqui, o símbolo, do como que é o vírus, o desenho de como é. Sempre proteger bem boca e nariz. Ao falar, quando você estiver em público, você pode escrever essa frase, ao tossir. E aqui embaixo, o menino está usando a máscara. Use sempre a máscara para proteger você e os outros. E aqui, você desenha essa menininha com esse pano. Você pode escrever, sempre proteger
boca e nariz ao tossir, ao espirrar, certo? Cobrir, né? Proteger com o braço, né? Assim, fazendo esse gesto. Ou cobrir mesmo se você tiver uma toalhinha, algum pano para você cobrir seu rosto. Essa é a nossa tarefa escrita de produção textual. Então, primeiro, você vai responder aqueles questionamentos oral no grupo, grave um áudio, responda. E essa que é a nossa produção textual. E eu quero que vocês tirem foto, enviem, porque eu vou corrigir essa produção textual. Agora, o nosso segundo assunto da nossa aula de ensino religioso. Essa aula aqui não vai ter atividade escrita, né? Porque vocês já vão copiar a produção textual, vai fazer ela escrita e mais atividade de matemática de hoje. E depois eu vou falar da nossa atividade avaliativa. A nossa matéria, nosso conteúdo de ensino religioso nesse primeiro bimestre é sobre o respeito às religiões, né, identidade e alteridade. Respeito às religiões, né, a templos religiosos, por quê? O mundo inteiro, né, tem várias religiões. Nós aqui do Brasil, né, somos a maioria cristãos, mas tem pessoas da Umbanda, pessoas budistas e várias outras religiões que são espalhadas pelo mundo inteiro. Então, eu venho alertar vocês para o respeito, você ter tolerância, né? Assim como eu falei no começo da aula, ser tolerante com o próximo, você respeitar a cultura do próximo. Por quê? Quando a gente nasce, né, na nossa família, nós temos nossos valores, nós somos criados de um jeito diferente dos outros. E quando a gente cresce e começa a frequentar as atividades na escola, no serviço, a frequentar, conhecer novas pessoas, né, ter amigos, nós vamos nos deparar com pessoas que têm vários tipos de ser, de pensar, porque vieram de famílias diferentes. Ninguém vai ser criado igual você foi criado. Então temos que ser tolerantes. O respeito é acima de tudo. Com o respeito não existe guerras, né? Não existe essa disputa, né, por muitas coisas que geram brigas, geram desarmonia, desunião, geram dor, geram sofrimento. Aprenda a ser tolerante. Nem sempre as pessoas vão ter a mesma opinião que a sua. Seus gostos não são universais. Amadureça, entenda a diversidade. Então, o nosso país é cristão. A maioria das pessoas, né, acredita em Cristo, né? Que ele é o nosso Salvador. E o nosso livro sagrado é a Bíblia. Mas isso para quem é cristão. Então, aprenda a respeitar o direito do outro, a religião do outro, a forma que o outro se comporta, vive, sem preconceito. E o que é preconceito? É você fazer um pré-julgamento antes, se você nem conhece a pessoa, às vezes nem conversou com ela, ou só porque ela é de uma religião diferente da sua, né, você já torce o nariz, já faz cara feia, já não quer ter amizade. Não é bem assim, certo? Não é bem assim. Temos sim que respeitar o próximo. O respeito é acima de tudo. E ter tolerância. Respeitar a opinião do outro, o modo do outro ser, de falar, de andar, de vestir, respeitar as crenças religiosas, ser tolerante com o outro e respeitar. Reconhecer o direito do outro. E pense, quando você respeita o outro e não tem preconceito, você também está exercendo autonomia. Pois reconhecer que o preconceito não pode fazer parte de nós. É uma atitude bonita e de paz, uma atitude inteligente e que traz harmonia. Essa aqui, então, é a nossa parte da aula de ensino religioso e a nossa produção textual e o projeto, né, Talentos do Coração. Você vai gravar um áudio, vai falar o que você achou dessa aula, vai comentar o que você achou de termos tolerância, de termos respeito. Vai lá e dê a sua opinião e eu estou aguardando vocês. E para encerrar essa primeira parte, eu vou deixar um desafio. O que é o que é? Passa diante do sol e não faz sombra. Vai lá, responda, eu quero ver a sua resposta. Do que é o que é, da nossa pegadinha.